O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 8º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos. Neste episódio, o DANA, Territórios e o Cadastro Ambiental Rural. E nele iremos ouvir Raquel Fajardo, docente titular da Pontifícia Universidade Católica do Peru e defensora dos direitos dos povos do Instituto Internacional Derecho y Sociedad. La alimentación está directamente vinculado a la vida, tanto individual como colectiva. Y en el caso de los pueblos indígenas y tribales, está además vinculado al derecho al territorio, porque del territorio los pueblos obtienen el agua, la alimentación con base en la caza, la pesca, la recolección, el cultivo. Por lo tanto, está relacionado a que puedan los pueblos acceder, gozar de su territorio en el sentido del hábitat. Larissa Packer, advogada socioambiental da GREN. A Lei de Regularização Fundiária incentiva a emissão de título de domínio, o TD, privada, particular e não coletiva. Então, nos assentamentos de reforma agrária, ao invés de ser permitido a emissão de um título coletivo em favor das famílias assentadas, em favor da associação dos assentados, agora essa nova lei não permite, ou seja, se emite a propriedade privada. Isso significa que o assentado, assim que ele tiver o título, já que ele não tem nenhum acesso à política pública, a única alternativa para ele é novamente voltar a ser sem terra. Ele vende essa área, já que pressionado pelo avanço da fronteira agrícola, para a pecuária, para a soja, para a expressão da fronteira agrícola, e você tem aí um incentivo para contra-reforma agrária. Sobre o tema deste episódio, teremos um enunciado. Enunciado jurídico. O Cadastro Ambiental Rural para povos e comunidades tradicionais pressupõe a incidência, de forma vinculante, das normas de direitos humanos de status supralegal como normas gerais com eficácia plena para regular as etapas do cadastro e análise, devendo observar, entre outros, os direitos consuetudinários, caso a caso, o dever de consentimento livre, prévio e informado e a prioridade convencional e constitucional dos territórios tradicionais, nos casos de sobreposição entre cadastros, independentemente de título formal de domínio. Larissa Packer comenta este enunciado. Mas primeiro, o que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural? O Cadastro Ambiental Rural, ele foi instituído com o Código Florestal, aprovado em 2012. A inscrição de qualquer imóvel rural no Brasil passa a ser obrigatória, tanto imóveis rurais públicos quanto particulares, exatamente para se registrar numa plataforma eletrônica dados ambientais sobre o imóvel rural. Então, você precisa registrar o perímetro do seu imóvel, associando esse perímetro a um CPF ou a um CNPJ. É só a partir dessa inscrição que há um recibo emitido pelo governo federal que atesta o cumprimento ou não da função socioambiental da propriedade. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, capítulo 6. Do Cadastro Ambiental Rural, artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA, Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O cadastro tem um problema estrutural. O próprio proprietário é que insere as informações e os documentos sobre o imóvel rural de maneira autodeclaratória. Ele autodeclara o tamanho da sua propriedade e também a sua área de preservação permanente e a sua reserva legal, que são as áreas ambientais protegidas pelo Código Florestal. Não há prazo legal para análise dessas informações
pelos órgãos públicos. E ele não exige documentos de comprovação da posse da propriedade, já que ele tem uma finalidade meramente ambiental e não fundiária. E que tipo de problema essa autodeclaração tem acarretado? O Código Florestal, ele fala, olha, o Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico para fins de governança da política ambiental. Não pode ser usado para fins de comprovação de posse e propriedade. No entanto, hoje, nós temos a regulamentação dessa lei de regularização fundiária, coloca o CAR, esse documento ambiental autodeclaratório, como base para a regularização de ocupações irregulares de imóveis públicos. Hoje, no Brasil, é possível uma ocupação irregular até 2008 ser considerada legal se ocupada até 22/7/2008 e até 2.500 hectares. Então, você entra com um requerimento e a apresentação do Cadastro Ambiental Rural e da planta com memorial descritivo já é a base para a emissão pelo INCRA da certidão de reconhecimento desta ocupação. Essa ocupação irregular, e aí você não sabe se é um pequeno agricultor, se são imobiliárias agrícolas especializadas em grilagens de terra, passam a ter direitos de posse sobre essa propriedade com base no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Então, por isso, nós estamos chamando o Cadastro Ambiental Rural de uma espécie de grilagem moderna. E ele está gerando uma grande disputa fundiária digital. Para você ter uma ideia, foram cadastrados no Cadastro Ambiental Rural 30% a mais do território nacional do que o passível de cadastro. Tem 30% mais Brasil cadastrado do que as terras existentes no Brasil. São 78% dos imóveis foram cadastrados como imóvel rural particular. Os dados oficiais das plataformas oficiais do governo, ele coloca que são imóveis particulares inscritos no INCRA, com registro no INCRA, apenas 41% do território. Então você tem aí 38% a mais de imóvel rural cadastrado do que aquele realmente existente. E de territórios tradicionais, e aí terras indígenas, ocupações por povos e comunidades tradicionais, territórios quilombolas, unidades de conservação de uso sustentável, onde existe povos e comunidades tradicionais, do total cadastrado, apenas 6% é tido como território de povos e comunidades tradicionais. Mas a FUNAI aponta que de terras indígenas homologadas ou não, só de terras indígenas, desconsiderando os outros povos e comunidades tradicionais, são 13%. Ou seja, tem o dobro de terras indígenas, de áreas coletivas, do que aquelas cadastradas no CAR. Por isso, há uma disputa fundiária digital entre um Brasil público, um Brasil de territórios coletivos e um Brasil privado, usando de forma fraudulenta o cadastro para grilagens de terras. Então, o Cadastro Ambiental Rural, como é autodeclaratório, não tem como ver se isso veio de um processo de esbulho, de áreas que estão há 150, 200 anos ocupadas por comunidades tradicionais, que deveriam ir por uma regularização fundiária específica, de acordo com a Convenção 69, consentimento livre pré-informado, e aí a destinação dessa terra para uma propriedade coletiva, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos regulamenta, a Convenção 69, o próprio Decreto 6040 no Brasil, que tem status supralegal, ou seja, acima de qualquer lei federal e abaixo da Constituição. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Artigo 13. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que, para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. Então, há uma ilusão no plano digital de que o Brasil é quase todo ocupado por imóveis particulares, quando na realidade se trata de unidade de conservação, terra indígena, território coletivo de povos e comunidades tradicionais, porque as pessoas visando o Cadastro Ambiental Rural para grilar terras públicas acaba tendo um monte de cara individual sobre território indígena, sobre território coletivo, inclusive usando eles para ações possessórias na justiça. Muitos juízes desinformados ou informados, mas informados pelo agronegócio, muitas vezes, acabam deferindo a tutela possessória em favor daquele que apresenta o cadastro ambiental rural, em detrimento daqueles que não têm ou que têm um CAR coletivo. E
como deveria a justiça reagir a estes casos de sobreposição? Um caso de sobreposição de um cadastro ambiental rural individual sobre um território coletivo, deve-se manter o cadastro coletivo ativo, mesmo que ele não tenha documento formal de propriedade e o outro apresente documento formal de propriedade, já que existe uma prioridade constitucional e convencional que o fundamento do direito ao acesso à terra pelos povos e comunidades tradicionais não é o título formal de propriedade registrado em cartório, mas a relação ancestral daquela comunidade com a ocupação da terra. A professora Raquel Fajardo aprofunda estas relações ancestrais. También está vinculado obviamente a la posibilidad intergeneracional de desarrollar conocimientos sobre las plantas, sus atributos alimentarios, medicinales o sobre los animales, etc. Entonces está vinculado a prácticas obviamente culturales, también espirituales y epistemológicas, además de prácticas económicas y políticas y del control territorial, que tiene que ver con su propio derecho consuetudinario. Caso emblemático. O Sindicato Rural de Santarém, por exemplo, começou a ver várias inscrições de imóveis rurais particulares sobre a terra indígena Maró, sobre os territórios quilombolas da região, inclusive sobre assentamentos de reforma agrária. E aí o CAR coletivo não estava sendo aceito e começa a se mobilizar o seu corpo técnico, a ele próprio fazer o cadastro ambiental rural coletivo e ajudar povos indígenas, as comunidades quilombolas, a fazer o seu CAR, mais o CAR coletivo. Então, eles vão na área, pegam o GPS, até onde o povo e a comunidade reivindica o seu território, mesmo que não tenha um título de regularização fundiária pelo INCRA, no caso do quilombola, ou pela FUNAI, eles estão num processo dentro da FUNAI e do INCRA para fazer a regularização das suas áreas como território tradicional. E aí, os CPFs de todos os membros da comunidade aparecem no recibo desse CAR coletivo. Isso acabou por garantir a visibilidade desses territórios tradicionais ali na região de Santarém, porque as madeireiras, os grileiros de plantão começam a fazer, inclusive a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ali na região dos Carajás, tem vários cadastros do CAR em cima de assentamentos de reforma agrária, território indígena, unidades de conservação. E aí, como ele já estava registrado pelo sindicato em parcerias com as comunidades como território coletivo, foi possível exigir a não inativação do CAR, manter o CAR ativo das comunidades tradicionais, fazendo com que eles tenham preferência quando houver sobreposição. O cadastro apresentado como fundamento para a ocupação de terra pública no processo de regularização fundiária, se houver sobreposição com o território coletivo, há preferência para os territórios coletivos. Isso já está ali na Instrução Normativa número 104 do INCRA. Instrução Normativa número 104, de 29 de janeiro de 2021, capítulo 4, da verificação de disputa entre particulares, inciso 2º, parágrafo 1. Se o conflito for entre comunidades locais e particulares, o INCRA decidirá em benefício das comunidades locais, definidas no inciso 10 do artigo 3º da Lei 11.284 de 2006. A justiça local, ela é muito influenciada pelos poderes econômicos locais, então há vários casos de deferimento, de reintegração de posse contra as comunidades e também de cancelamento do CAR, e aí quando você cancela o CAR coletivo, você cancela o acesso deles a políticas públicas, e aí a gente fez um parecer, a Defensoria encampou a tese, aplicou, mas aí depende muito mesmo da influência econômica local. Não temos ainda, pelo menos do meu conhecimento, uma decisão nos órgãos superiores. Então, a gente ainda está para ver a decisão. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele reinterpreta o artigo 21 da Convenção Americana, que é o artigo que dá o direito à propriedade privada, e justamente a Corte coloca, usando a Convenção 69 como parâmetro hermenêutico, parâmetro de interpretação do artigo 21 da Convenção Americana, ele fala, olha, a tutela não é só da propriedade privada, mas também da posse da propriedade coletiva, e o fundamento dela não é o título de propriedade
propriedade, mas a relação ancestral desse povo com a terra. E tratando da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre territórios indígenas e tradicionais, a professora Raquel Fajardo sistematiza e nos apresenta 12 disposições para lidar com a violação dos territórios tradicionais baseadas em diretrizes do direito internacional dos direitos humanos. Que frente a estos tres hechos, que son autorizaciones sin consultas por parte de los estados, que acaban violando los territorios y afectando las fuentes de alimentación y agua segura, los estándares del derecho internacional y constitucional en este momento nos llevan a 12 elementos. Uno, el primer estándar es que cuando se producen estos actos autoritativos inconsultos, debe declararse la nulidad de pleno derecho de los mismos, ¿no? Ya sea concesiones forestales, mineras, petroleras, etcétera, quedan sin efecto por carecer de esa participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado. 2, se prohíbe su repetición. 3, se ordena el cese inmediato de las actividades derivadas de los actos inconsultos, ya sea actividades petroleras, mineras, forestales, etc. 4, el Estado está obligado a garantizar la seguridad jurídica del territorio mediante la delimitación, demarcación, titulación, saneamiento, entrega y registro. 5, se debe ordenar el cese de toda actividad de terceros dentro del territorio, ya sea una actividad autorizada o no autorizada. 6, la expulsión de los terceros. 7, se ordena la reparación del hábitat, incluyendo la reforestación, estudios para la descontaminación de aguas, suelos, aire, etc. 8, la restitución de todo el ambiente sano y que se garantice el derecho a un ambiente sano. 9, la garantía del derecho a la alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales. 10, la provisión de agua potable. 11, la atención de la salud integral. 12, la protección de la identidad cultural y las prácticas culturales vinculadas a la alimentação. Foi ali que eu atinei que tinha algo na perspectiva dos povos indígenas, em nosso jeito de observar e pensar, que poderia abrir uma fresta de entendimento nesse entorno que é o mundo do conhecimento. Naquele tempo, eu comecei a visitar as florestas do Acre, de Rondônia, e por todos os lados os pajés diziam: vocês precisam tomar cuidado, porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência. Invadindo. Na época eu ouvia os velhos como um espectador, até que comecei a ter os mesmos sonhos premonitórios, ao olhar as estradas, os tratores e as motosserras chegando. O barulho delas derrubando as grandes árvores, a revolta dos rios. Passei a ouvir os rios falando, ora com raiva, ora ofendidos. Nós acabamos nos construindo como um terminal nervoso do que chamam de natureza. E a ciência daquele pajé, alertando toda uma geração que hoje está com 50, 60 anos, de que o seu território ficaria devastado e sem caça, se cumpriu de uma maneira absolutamente correta. O agronegócio invadiu o cerrado. O Xingu virou uma pizza não, uma empadinha cercada de soja por todos os lados, com tratores cortando tudo. Desde aquela época, experiencio o sentido do sonho como instituição que prepara as pessoas para se relacionarem com o cotidiano. Trecho de Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, do livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Este foi o 8º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem, João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio, ouvimos Raquel Fajardo e Larissa Packer. No próximo episódio, o Dana e a pandemia da Covid-19. Até lá!